Falar sobre Simonton é comentar a respeito de uma semente que, pela graça de Deus, se transformou nessa árvore chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual pertencemos. Essa denominação que hoje tem em torno de 750 mil membros, entre comungantes e não comungantes, isto é, membros maiores e membros menores, que possui 10 seminários e uma extensão, que administra a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que pertence à própria Igreja Presbiteriana do Brasil. É falar dessa igreja que é uma das expressões do reino de Deus em nosso país. Ao comentar sobre o início da obra presbiteriana em nosso país, algumas observações são pertinentes. A primeira delas é que quando a Igreja Presbiteriana norte-americana enviou Simonton à nossa pátria, e ele desembarcou aqui em 12 de agosto de 1859, missionários da mesma denominação foram enviados para outros lugares do mundo, como, por exemplo, Índia, Tailândia, China, Argentina, Colômbia e Japão. Essa observação é interessante a fim de situar o caso brasileiro numa perspectiva mais ampla. Ou seja, o Brasil era um dos campos missionários da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E esse movimento missionário caracterizou não somente os presbiterianos estadunidenses, mas todas as denominações evangélicas daquele país. Durante aquele século que tem sido classificado como o grande século das missões protestantes, porque jamais tantos missionários e missionárias haviam sido enviados para regiões longínquas, haviam cruzado os mares para proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, em outras culturas. Portanto, o desembarque de Simonton, de Blackford e de outros homens e mulheres que vieram dos Estados Unidos para o nosso país acontece numa época em que muitas denominações nos Estados Unidos e também na Inglaterra, no Reino Unido, estavam imbuídas do espírito missionário, do espírito evangelístico. E assim nasceram muitas igrejas ao redor do mundo, nos diversos continentes. Uma outra coisa que também é conveniente salientar é que, por mais que Simonton seja conhecido como o pioneiro presbiteriano em nosso país, ele não foi o primeiro missionário presbiteriano a se estabelecer em nossa pátria. Antes de Simonton, esteve entre nós o reverendo James Coley Fletcher. Fletcher era estadunidense como Simonton, pastor ordenado pela mesma igreja de Simonton, havia estudado no seminário de Princeton, mesma casa onde Simonton estudou, e Fletcher esteve entre nós a partir de 1851, e desde então até o ano 1869, ele esteve em 5 ocasiões em nosso país. Fletcher não é lembrado, não é conhecido, porque ele não foi enviado ao nosso país pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, como Simonton foi. Ele esteve aqui, nessas diferentes ocasiões, como missionário de uma organização chamada União Cristã Americana e Estrangeira, uma organização interdenominacional, e como agente da Sociedade Bíblica Americana. E na sua primeira passagem entre nós, anos antes da vinda de Simonton, ele atuou também como capelão dos marinheiros ali no Rio de Janeiro. E a atuação de Fletcher não foi tão importante para os brasileiros, porque ele não atuou entre nós, nacionais brasileiros.
mas ela foi importante porque Deus usou Fletcher para influenciar duas pessoas que fazem parte da história da igreja evangélica em nosso país. Foram trocadas cartas entre Fletcher e Robert Calley, aquele que é o primeiro missionário que atuou no Brasil ou que pôde desenvolver uma obra que deu frutos visíveis, porque nós sabemos que já na década passada, nos anos 40 e mesmo na década de 30 do século XIX, estiveram aqui missionários metodistas, mas por diversas razões, a obra deles, do ponto de vista humano, não prosperou. Então, na história da igreja evangélica em nossa pátria, o pioneiro evangélico é Robert Calley, que desembarcou no Rio de Janeiro em 1855 e que deu origem à igreja congregacional em nosso país e pastoreou a Igreja Evangélica Fluminense, organizada na capital do Império, no Rio de Janeiro, em 1858, antes mesmo da chegada de Simonton ao Brasil. Calley, que já havia sido missionário na Ilha da Madeira, propriedade que pertence a Portugal, nos anos 40, que falava português fluentemente, por ter tido essa experiência, ele, antes de vir ao Brasil, na verdade, quando ele ponderava sobre o destino missionário dele, ele trocou cartas com Fletcher. Então, o conhecimento que Fletcher obteve da cultura brasileira acabou auxiliando e sendo usado por Deus para que Calley decidisse vir ao Brasil. Nessa mesma direção de como Deus usou Fletcher no contexto nacional, Simonton, ele, quando desembarcou em nosso país, ele trazia no bolso algumas cartas de recomendação que o próprio Fletcher havia obtido em favor de Simonton, para que ele pudesse ser acolhido em determinados círculos na capital do Império, no Rio de Janeiro do século XIX. Então, Fletcher foi soberanamente usado por Deus para influenciar tanto na vinda de Calley como na vida de Simonton. Mas por que Fletcher praticamente é um desconhecido no contexto da história do presbiterianismo brasileiro? A meu ver, porque ele não foi enviado pela igreja presbiteriana, mas sim por organizações interdenominacionais e também porque, de acordo com o plano dessas organizações que o enviaram, ele não atuou diretamente entre os brasileiros, mas para dar assistência aos estrangeiros de fala inglesa que viviam no Rio de Janeiro. Então, por essa razão, ele acabou ficando no anonimato. Basta a gente imaginar a seguinte situação para poder dimensionar melhor o que eu estou dizendo. Se a gente perguntar a um bom membro da Igreja Presbiteriana no Brasil, a um membro assim que lê sobre a sua denominação, que eventualmente folheia, lê o Brasil Presbiteriano, que é o principal órgão de comunicação da igreja, pergunte a um bom membro da Igreja Presbiteriana do Brasil o nome de um missionário da denominação que atua, eventualmente, na África, que não esteja associado, esse missionário, à agência missionária da igreja, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Dificilmente esse membro vai saber responder, vai saber informar o nome de algum missionário ou missionária que esteja fora dos quadros oficiais da denominação. Por quê? Porque esse missionário ele não entra na publicidade da denominação. Ele não faz parte da sua institucionalidade. Normalmente, aqueles presbiterianos, estou me referindo aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, aos missionários vinculados à Igreja Presbiteriana do Brasil, que estão em algum campo missionário, seja na África, seja na Ásia ou em outra parte do mundo, que não fazem parte da PMT, só são conhecidos por sua igreja de origem, por sua igreja local e na região onde essa pessoa atuou. Justamente porque ele está fora da institucionalidade, fora da publicidade. Eu não estou aqui fazendo qualquer juízo de valor, apenas sinalizando para a dificuldade de se identificar nomes fora da institucionalidade denominacional. Me parece
que esse foi o caso de Fletcher. Mas o assunto desse vídeo é Simonton e os pioneiros. Simonton desembarcou em nosso país em 12 de agosto de 1859. Um ano depois, em 1860, ele pôde dirigir o primeiro culto em língua portuguesa. Deus abençoou o esforço de Simonton de tal maneira que em 1862, isto é, 3 anos após a sua chegada, ele foi usado pelo Senhor para organizar aquela que é a igreja mãe do presbiterianismo brasileiro, a Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro. Popularmente, né, em alguns círculos da nossa denominação, conhecida como Catedral Presbiteriana, que tem um templo imponente, é uma igreja com uma história muito significativa, uma igreja que, por exemplo, tem uma particularidade que nem sempre é lembrada, mas normalmente os pastores dessa igreja chegam ao posto de presidentes do Supremo Concílio. Esse foi o caso, por exemplo, do reverendo Álvaro Reis, esse foi o caso do reverendo Matatias Gomes dos Santos, do reverendo Amantino Adorno Bação e do reverendo Guilhermino Cunha. Então, é uma igreja que tem toda uma história, é a matriarca do presbiterianismo em nosso país, e ela foi organizada em 1862. Deus usou o reverendo Simonton. Mas, além do trabalho propriamente eclesiástico ou focado na organização do rebanho de Deus, Simonton também foi usado pelo Senhor para o estabelecimento ou criação daquele que provavelmente seja o primeiro periódico ou jornal evangélico da América Latina. Do Brasil, não resta dúvida, é a Imprensa Evangélica, que veio à luz em 1864. No ano seguinte, 1865, foi ordenado o primeiro pastor brasileiro, o reverendo José Manuel da Conceição, às vezes conhecido como reverendo JMC, que havia sido padre. Ele abandonou, obviamente, a batina, se vinculou à Igreja Presbiteriana e em 17 de dezembro de 1865 foi ordenado ao Ministério Sagrado, data que, inclusive, no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o dia do pastor presbiteriano, em homenagem ao primeiro pastor brasileiro. Em 1867, nós temos a criação do seminário, chamado Seminário Primitivo, e quando Simonton morreu, além da Igreja do Rio de Janeiro, a gente teve a Igreja de São Paulo, organizada, a Igreja de Brotas, no interior de São Paulo, organizada, e a Igreja de Borda da Mata, na província de Minas Gerais, que inclusive hoje essa cidade tem outro nome. Então nós tínhamos aí pelo menos 4 igrejas organizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, São Paulo interior, Brotas, e no que hoje é o estado de Minas Gerais. A gente tinha um jornal evangélico, a Imprensa Evangélica, o Presbitério do Rio de Janeiro e o Seminário Primitivo. Isto é, as bases do que veio a ser a Igreja Presbiteriana do Brasil foram lançadas ainda na época de Simonton, o pioneiro presbiteriano, que foi chamado à presença de Deus em dezembro de 1867. Então, do ponto de vista nosso, que é o ponto de vista humano, naquilo que a gente pode dimensionar, quantificar, durante menos de 10 anos de atuação no Brasil, o Senhor usou Simonton para que os alicerces de algumas instituições, de algumas iniciativas, de algumas frentes fossem lançados. Agora, nós sabemos que ninguém trabalha sozinho. Simonton teve a ajuda importantíssima de alguns pastores, de algumas pessoas, homens e mulheres, que potencializaram os seus esforços. Nesse sentido, a gente deve mencionar o Alexander Blackford, cunhado de Simonton, casado com sua irmã, que desembarcou no Brasil em 1860. Inclusive, Blackford, ele foi o principal agente que Deus usou para organizar a Igreja Presbiteriana em São Paulo em 1865. E após a morte de Simonton,
ocorrida em 1867, o Blackford ele foi o principal líder do nascente presbiterianismo brasileiro. Além do Blackford, nós temos também o Schneider, um estadunidense de origem alemã, falava fluentemente alemão, que se estabeleceu no Brasil e inicialmente trabalhou na região de Rio Claro, no interior de São Paulo, dando assistência religiosa a alemães e descendentes de alemães que habitavam naquela região e nas imediações. A obra não prosperou ali em Rio Claro, de tal maneira que o Schneider acabou sendo deslocado para o Rio de Janeiro, onde ajudou bastante Simonton naqueles primeiros anos dele, do próprio Schneider no Brasil. Além do Blackford e do Schneider, nós devemos mencionar, por uma questão também de justiça histórica, a figura do George Chamberlain, que muito se destacou, pastor operoso no estado de São Paulo, né, sobretudo ali na região da capital, e aquele que com sua esposa, Mary Chamberlain, lançou os fundamentos do que hoje é essa instituição importantíssima e muito conhecida no nosso país, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E Deus abençoou a semeadura do casal Chamberlain, de tal maneira que aquela pequena escola americana, ainda no final do século XIX, grandemente abençoada pela oferta de irmãos dos Estados Unidos, especialmente do John Mackenzie, veio a ser o Mackenzie College, nome que foi assumido pela instituição em 1898. Então, Simonton foi ajudado por Blackford, por Schneider, por Chamberlain, mas o elemento humano que, segundo as nossas pesquisas, foi mais usado por Deus para pregar o evangelho em diferentes cidades e regiões do Brasil, nessa época inicial, nas décadas de 60 e 70 do século XIX, foi o reverendo José Manuel da Conceição. Ele havia sido padre, como nós já mencionamos, ele tinha ideias que não eram bem recebidas pela Igreja Católica, porque ele, por exemplo, defendia a Bíblia como fundamento. Ele não estimulava a idolatria, a adoração de imagens. Tanto é assim que a fama dele de padre protestante antecedeu a própria vinculação dele à igreja protestante, a própria conversão dele à fé reformada. E Deus usou Blackford para que o José Manuel da Conceição se desligasse oficialmente da Igreja Católica e se vinculasse à Igreja Presbiteriana para, mais ou menos um ano depois, ser ordenado como primeiro pastor presbiteriano, não somente brasileiro, mas até onde a gente sabe, da América Latina. E ele havia perambulado, ele havia passado por várias paróquias no interior da província de São Paulo, mas ele nunca estava satisfeito, porque havia uma crise espiritual. Ele experimentava um dilema entre as suas crenças e a própria prática da Igreja Católica. De tal maneira que, uma vez convertido, uma vez alcançado pela graça de Deus, o José Manuel da Conceição desenvolveu um ministério itinerante de peregrinação. E ele pôde visitar vários daqueles lugares onde antes ele havia estado como padre. E em vários desses lugares, a semente do Evangelho foi lançada e Deus fez com que essa semente crescesse, vingasse e nasceram igrejas. Tem um dado muito interessante. Quando o sínodo foi organizado em 1888, que é o fato que marca o nascimento oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil, isto é, a independência dela, pelo menos de certa forma, do ponto de vista eclesiástico, não necessariamente administrativo ou financeiro. Naquele momento, 1888, eram 60 igrejas presbiterianas organizadas em nosso país. O reverendo Boanerges Ribeiro, historiador
da nossa denominação, um deles, e um excelente historiador, ele fez um levantamento e ele mostra em um dos seus livros, naturalmente, que dessas 60 igrejas, 42 delas estavam nas regiões que haviam sido visitadas pelo reverendo JMC. Isto é, ele foi o elemento que Deus usou para alavancar o crescimento da obra presbiteriana no Brasil nos seus primeiros tempos, nas suas origens. Isso não quer dizer que não surgiram problemas entre o próprio reverendo JMC e os missionários norte-americanos, porque, em geral, os estadunidenses são sistemáticos, trabalham com um bom planejamento. Mas o JMC, como um bom latino, ele era muito dado ao improviso. E várias vezes não houve uma coincidência, uma compatibilidade entre a filosofia presbiteriana dos norte-americanos e o estilo ministerial do reverendo JMC. Então surgiram divergências, curtos-circuitos, e, em um dado momento, os missionários não sabiam o paradeiro do reverendo JMC. E ilustrativo disso é a maneira como ele falece. Ele foi encontrado numa estrada, certo? No interior do Rio de Janeiro, ali provavelmente desnutrido, foi levado à assistência médica e faleceu dias depois. Então ele desenvolveu um ministério itinerante que não foi entendido, não foi aceito, vamos por assim dizer, pela institucionalidade presbiteriana daquela época. Ainda bem que Deus é Deus apesar de nós, seres humanos, e muitas vezes aquilo que não é possível do ponto de vista das relações sociais, Deus usa de uma maneira soberana para a expansão do seu reino. Isso não serve de paradigma, de modelo para nós, mas nos lembra que a atuação do Espírito Santo está além do planejamento humano. Algumas observações que o estudo desse período nos permite fazer. Primeiramente, pontuar que quando Simonton já estava no Brasil, os Estados Unidos experimentaram a sua guerra civil e aquela igreja presbiteriana que havia enviado Simonton ao Brasil, ela se dividiu, dando origem a duas denominações, a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos da América e a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, cujas siglas por muito tempo foram PECUSA, para a Igreja Presbiteriana do Norte, e PECUS, para a Igreja Presbiteriana do Sul. Por que essa observação é interessante? Porque a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos enviaria, 2 anos após a morte de Simonton, isto é, em 1869, seus primeiros missionários para o Brasil. Os reverendos George Morton e Eduardo Lane. E o Brasil, com Cuba e México, foi um dos países que recebeu, além dos missionários da Igreja do Norte, missionários da Igreja do Sul. Somente 3 países na América Latina contaram com a atuação de missionários de ambas denominações estadunidenses, o Brasil, o México e Cuba. Cuba é um caso à parte, porque a gente sabe que, a partir de 1959, com a questão da Revolução Cubana, o Estado abocanhou aquele país e mesmo propriedades, escolas e propriedades das igrejas evangélicas foram estatizadas. Essas propriedades e os pastores praticamente foram amordaçados ou passaram a ter que dizer aquilo que não desagradava aos revolucionários. Mas, no caso das estatísticas e do desenvolvimento da obra presbiteriana, os países na América Latina que têm o maior número de presbiterianos são Brasil e México. Seria uma coincidência que os países com maior número de presbiterianos, os países que têm as denominações mais desenvolvidas do ponto de vista institucional e mesmo numérico, tenham sido agraciados, abençoados pela atuação de missionários de ambas igrejas? Eu creio que não. Eu creio que a presença de missionários de ambas igrejas
sem qualquer lugar a dúvidas, potencializou a obra evangelística presbiteriana em nossa pátria. Uma segunda observação, a modo de conclusão, é que eu creio que, apesar do James Coley Fletcher não ter sido enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ao nosso país, ele deve ser lembrado, ele deve ser reconhecido, porque aqui ele também pregou o Evangelho em nossa pátria. Aqui ele percorreu algumas regiões como agente da Sociedade Bíblica Americana. Ele pôde revisar e reeditar o livro daquele pastor metodista que havia estado antes, o Daniel Kidder, e o livro foi republicado como O Brasil e os Brasileiros, uma obra que se tornou um best-seller nos Estados Unidos, que depois foi traduzida ao português, e por causa dessa obra e também por causa dos contatos políticos do próprio Fletcher, que teve a oportunidade de estar com o então imperador Dom Pedro II, o Fletcher, por causa dessa obra, O Brasil e os Brasileiros, foi convidado e se tornou membro do Instituto Histórico-Geográfico do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Então, o Fletcher, a meu ver, ele deve ser lembrado quando nós falamos do presbiterianismo no Brasil. Uma outra observação é que, no caso da nossa denominação, qual é a data de aniversário dela? É o 12 de agosto de 1859, que é a data do desembarque do Simonton. Eu não tenho nada contra essa data, eu também celebro essa data, eu também aproveito, como outros irmãos e irmãs, naturalmente, para louvar a Deus pela chegada de Simonton e de outros irmãos e irmãs que vieram após ele. Contudo, eu também não posso deixar de mencionar que seria mais coerente com a nossa teologia, em vez de celebrar o aniversário, tendo como referência a data de chegada do Simonton, 12 de agosto de 59, talvez celebrar a data de organização da primeira igreja presbiteriana, certo? Que aconteceu no Rio de Janeiro, ali em 1862. Esse é o caso de algumas denominações presbiterianas mundo afora. Por exemplo, no Chile, a data de aniversário da igreja presbiteriana daquele país, da principal denominação presbiteriana naquela localidade, naquela nação, é o 7 de junho. Por quê? Porque em 7 de junho de 1868 foi organizada a Igreja Evangélica Chilena, que posteriormente veio a ser a primeira igreja presbiteriana do país. Então aqui não há nenhuma crítica, aqui não há nenhum senão, nenhuma ressalva em relação a comemorar a data 12 de agosto como a data de aniversário da nossa denominação, mais um ponto para a nossa reflexão de que talvez também poderíamos celebrar a data de organização da primeira igreja presbiteriana, que foi justamente a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Finalmente, dizer que coube ao reverendo José Manuel da Conceição, uma enorme tarefa evangelística. Então, devemos reconhecer o legado dos norte-americanos enviados por Deus à nossa pátria, mas não deixar de valorizar na mesma medida, apesar de que seu ministério foi curto, porque ele foi ordenado em dezembro de 1865 e faleceu em 1873, o ministério do reverendo JMC. Ele foi, do ponto de vista humano, o maior evangelista da primeira geração de pastores e missionários presbiterianos em nosso país. Que Deus nos abençoe de tal maneira que saibamos olhar para o passado com gratidão, a fim de nos inspirar com os acertos e de evitar eventuais erros que os nossos irmãos e irmãs do passado cometeram, como todas as gerações de cristãos cometem. A Deus seja a glória pela vida e ministério de Simonton e dos pioneiros.